Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado de louvor a Deus. Convido você agora para lermos a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém. 4 e 5. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos dar uma olhada no contexto deste texto. O versículo 4, Deus está fazendo uma advertência ao indivíduo. Embora a carta tenha sido escrita à igreja, a igreja de Éfeso. E ele elogia muita gente na igreja de Éfeso, nós vamos ver isso. Mas aqui ele faz uma advertência a alguém. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Quem? Contra ti. Está falando da pessoa individualmente, contra você, que abandonou o seu primeiro amor. Então, falando com o indivíduo, ele fala: teu primeiro amor. Nós vamos ver que nesse texto, Jesus faz para João, através do anjo, uma revelação tão profunda da realidade espiritual, que se Deus não revelasse, nós jamais entenderíamos. Nós cometeríamos esse engano tão comum de ser cometido. O termo teu primeiro amor tem a ver com aquilo que nós chamamos de meu. Sempre quando eu penso em sentimento chamado amor, eu lembro daquilo que é meu. Eu amo as coisas que me pertencem, eu amo as pessoas que fazem parte da minha vida. Meu. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha esposa, é meu filho, é meu amigo. Meu. É a minha casa, é o meu carro, é as minhas conquistas, é as minhas vitórias. Tem a ver com meu. Sempre meu. Muito comum, muito natural. O que a gente não sabe, ou não para pensar, é que para mim chamar alguma coisa de meu, eu preciso existir. Porque se eu não existir, não existe nada meu. Tudo que você chama de meu parte do entendimento que você existe. Porque se eu não existisse, não tem nada meu, nem coisas e nem pessoas. É um engano das pessoas elas concentrarem todo o seu esforço no sentido de amar e checar e tentar melhorar no seu amor as coisas e as pessoas, sempre partindo dela. E a vida dela não começa nela, não é garantida por ela. Portanto, é o maior erro que se comete em relação à própria pessoa, o auto-engano, é a pessoa esquecer disso que Deus está divertindo alguém. Olha, você deixou de me amar. Você abandonou o teu amor por mim, você já me amou mais. E Deus não disse que essa pessoa deixou de amar as coisas, Ele não disse que ela deixou de amar os outros, ela não disse que é uma pessoa que ama, que ela não é uma pessoa que ama fortemente, que tem muito amor para dar, como as pessoas se definem. Eu amo, porque eu perdoo, porque eu tenho muito amor para dar, porque meu, eu.
E o texto aqui nos leva a entender que para você chamar alguma coisa de meu, você precisa existir. Aí existe o meu. E quando Deus diz, você abandonou o teu primeiro amor, Ele está dizendo exatamente a respeito deste amor. Não diz que você abandonou outro tipo de amor. Talvez esteja crescente, vivo, atuante. O questionamento de Deus aqui contra a pessoa que Ele está questionando tem a ver do amor dela para com Deus. Eu posso estar enganado, mas acredito que na lista das coisas que checamos diariamente, a não ser que depois que somos advertidos pelo Evangelho, não aparece na nossa lista uma checagem do nosso amor por Deus ou em Deus, se Ele já esteve melhor ou se Ele está pior. Nós checamos a nossa conta, nós checamos o nosso carro, nós checamos a saúde, enfim, tem um monte de coisa que você confere todos os dias automaticamente. Você não daria sossego para você mesmo sem checar. Como é que está a sua situação financeira, como é que está a sua saúde, como é que estão os seus relacionamentos. E nós não paramos para pensar sobre o nosso amor para com Deus. E a advertência que Deus faz é que se a pessoa não se arrepender dessa condição de abandonar o primeiro amor, não é que Deus vai sentir falta deste amor. Isso vai recair sobre ela. Fala, tirarei do teu lugar o teu castiçal, e nós vamos ver já que castiçal é a igreja, e a igreja está falando da pessoa que ela é iluminada por Deus, porque Jesus está passeando no meio dos castiçais, já você vai entender isso. E ele mesmo revela que os castiçais é a igreja, que ele anda no meio dela, e agora ele fala com o indivíduo e fala o seu castiçal e a sua posição. Incrível, Jesus está falando que ele vai tirar alguém da igreja? Eu sempre entendi na Bíblia que ele inclui as pessoas que são salvas na igreja. Lá em Atos 2,42, a seguir, vai dizer que o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Na igreja de Jesus só tem salvos. Na igreja dos homens há um misto de salvos e perdidos na religião. Mas na igreja invisível de Jesus, habitada pelo Espírito Santo, iluminada pelo Evangelho, comprometida com Ele e Ele com elas, nessa correspondência de amor, de uma entrega de vida, vidas entregando para quem entregou sua vida. Jesus primeiro entrega a sua vida e depois pede a nossa vida. E onde essa correspondência, essa igreja não tem perdidos, ela só tem salvos. Quem está me entendendo até aqui, diga bem. Muito bem. O contexto do texto, você vai ver que o livro do Apocalipse é uma sequência daquilo que os evangelhos já haviam dito. Então você vai ver nos evangelhos, principalmente no de João, que Jesus foi a revelação de Deus ao mundo. Então Deus mostrou para o mundo, na pessoa de Jesus, que Ele ama todo mundo. Se alguém não quis entender, se alguém não quis acreditar, se alguém não deu a mínima para isso, é problema de cada um. Mas isso ficou claro na vida de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. O mundo de imediato rejeitou o amor de Deus. Até Israel, que Jesus chamou de veio para os seus, também rejeitou. Há um motivo da rejeição. Alguém vai dizer um monte de coisa, mas sabe o que Jesus diz? Que é uma questão de amor. Falou, eles amaram mais as trevas do que a luz. Deus amou o mundo e deu seu Filho, e eu não vim aqui para julgar ninguém, eu vim aqui para salvar. Eu vim aqui para falar que Deus amou e perdoou todo mundo incondicionalmente. Mas, apesar de Deus amar todo mundo, eles não amaram a Deus. Então eu não vim para condenar e eles serão condenados. Por que eles serão condenados?
questão de sentimento. Deus amou, mas eles não amaram a Deus. E Deus não quer ninguém que não cumpra esse quesito de amá-lo. Porque amá-lo todo mundo pode. Porque foram amados primeiro. Ninguém pode fazer uma coisa que nunca recebeu. Como todo ser humano foi amado, portanto, ele tem amor para dar, ainda que seja para Deus só. Mas quem consegue amar a Deus, nunca amará somente a Deus, amará a si mesmo, os seus e o próximo. É de onde emana este amor. Então, quando Jesus foi revelado ao mundo, o mundo rejeitou. Se Deus tivesse revelado ao mundo o seu poder, talvez o mundo teria o aceitado, o medo. Se Deus tivesse revelado ao mundo a sua ira, todo mundo obedeceria pianinho. Se Deus tivesse revelado ao mundo as suas riquezas, revelado aos olhos, talvez muita gente o teria aceitado. Mas Deus revelou o seu amor. Que foi neste amor que ele sustentou o mundo caído. Portanto, foi este amor que ele revelou. E quando Jesus voltou para Deus, depois de revelar ao mundo que ele era a prova viva de que Deus amou o mundo todo, e o mundo não amou a Deus, então Jesus disse, olha, o mundo e Deus se despedem aqui. Eu volto para o Pai e vocês nunca mais me verão. Mas falou para aqueles que o aceitaram, vós me vereis. Vou e volto para vós. E enviou o Espírito Santo para habitar um povo que o aceitou, e esse povo foi chamado de igreja. E o Espírito Santo de Deus habita a igreja que nós chamamos de igreja que eu sou, não a igreja que eu vou. É diferente, são duas igrejas. A que eu vou e a que eu sou. A visível e a invisível. Então o Espírito Santo, ele habita essa invisível, porque Jesus já havia dito que o reino de Deus viria e não com aparência, mas sim no coração das pessoas. Amém, queridos? Quem está aí, diga amém. Amém. Tem bastante gente aí. O texto do livro, o autor do livro é João. O assunto do livro é revelação. Por que o tema do livro é... Aliás, o tema do livro, o título do livro é Revelação. O autor é João. Por que João deu o nome de Revelação? Porque no livro não tem nada dele. Não é um tratado teológico, como fez Lucas. Não, ele não está citando aqui no livro o aprendizado que ele teve quando ele andou com Jesus. Ele só está dizendo que ele é testemunha, que aquele Cristo que ele andou com ele, que ele viu pendurado lá no madeiro, que ele viu o ressurreto depois comendo pão e peixe com eles, é o mesmo que falou com ele lá no céu. E foi ele que disse, olha, o que você vai ver, você escreve. Então ele só escreveu o que ele viu e ouviu. Então o título é Revelação, o autor é João, e João deu o nome de Revelação porque ele escreveu o que lhe foi revelado, e o assunto é as coisas que você já sabe, as coisas que estão acontecendo e as coisas que devem, não é talvez, ou seja, vão acontecer. Para nós entendermos por que ele cobra o primeiro amor, é bom a gente retornar no capítulo 1. Então, no capítulo 1, versículo 3, está sendo projetado aqui, não precisa nem desviar a tua atenção. Ele está dizendo que, do ponto de vista de Deus, bem-aventurados, quem são os bem-aventurados na terra? São aqueles que ouvem, são aqueles que leem e são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqui na terra, do ponto de vista do mundo, é outro tipo de pessoas. É quem tem sucesso, é quem tem um monte de coisa. Mas do ponto de vista do céu, de Deus, os felizardos, os muito felizes, os abençoados, são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque esse livro foi escrito da parte de Jesus, que é o versículo 5, capítulo 1, versículo 5,
e Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o soberano dos reis da terra, é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Então, olha o remetente da fala de Apocalipse 2. Quem está falando? Aqui é Jesus, o primogênito dos mortos. Ele está dizendo, olha, dos homens que morreram, o primeiro a sair de lá para nunca mais morrer foi ele, Jesus. Os outros aguardaram até ele vencer a morte. Ele vai continuar dizendo isso. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo e para sempre. E eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Está muito claro isso na mente da igreja primitiva e da igreja em todos os tempos pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo que ele é o soberano dos reis da terra, ele é o primogênito dos mortos, ele é aquele que nos ama. E pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. Você já entende o que isso quer dizer. Se ele nos libertou dos nossos pecados, o pecado é a causa da morte. Portanto, a morte que nós tínhamos herdado de Adão foi anulada. Porque a morte não é uma causa, a morte é um efeito, já aprendemos isso aqui. A causa é o pecado. É o pecado que trouxe a morte para a humanidade. Ele nos ama, ele é o primogênito dos mortos, ele é o rei de toda a terra, e pelo seu sangue ele cancelou perante Deus os nossos pecados. Portanto, nosso coração deve estar jubiloso, nós não temos mais pesando sobre nós uma sentença de morte eterna. Quem está me entendendo, diga amém. E nos constituiu, versículo 6, 1 e 6, e nos constituiu reinos, sacerdotes de Deus para sempre. Cada palavrinha dessa, se nós tivéssemos tempo, elas são riquíssimas. Então, o que Deus fez com os salvos? Fez um reino. Nós somos um reino. Se você acreditar bem, se você não acreditar, amém. Se você estiver dentro, bem. Se você estiver fora, não muda nada. Dos salvos, ele fez um reino. Jesus é o rei. É um reino que tem um rei chamado Jesus. Este reino é dele, ele é invisível, está nos corações. Esse reino veio dos céus, está na terra e é um reino real. Invisível, mas real. Ele está reinando. E está cheio de pessoas neste reino. Que para eles este reino é uma realidade. Este reino não tem como vê-lo do lado de fora. Se você perceber o reino é porque você está dentro. Não tem como percebê-lo do lado de fora. Só entra neste reino quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, então o reino se torna uma realidade, porque ele começa no seu coração. Então ele constituiu para nós, os salvos, um reino, nós vivemos num reino, é um reino de paz, é um reino de esperança, é um reino de salvos, é um reino de Deus, é um reino que veio dos céus, é um reino que está na terra, é um reino que voltará para os céus, não existirá aqui para sempre. É um reino que teve um começo, meio e fim aqui. É um reino que hoje muita gente nem acredita que existe, como também não acreditam nem que Jesus existiu. Mas que um dia eles vão lamentar por causa deste engano. No versículo 7 diz, o tempo está próximo, ele vai vir com as nuvens, todo olho verá, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. O que é lamentar sobre ele, sobre Jesus? É lamentar exatamente esta cegueira, esta rejeição, essa não correspondência de amor. Um dia eles verão a realidade de tudo isso. Com os olhos deles, verão, não é mais fé, será visível. E como Jesus havia dito, quando eles, em juízo, descobrirem que Deus cumpriu todas as suas promessas e enviou Jesus, e as pessoas que perderam a salvação
foi exatamente por causa deles, eles lamentarão sobre Jesus. Quem vai lamentar? Todas as tribos da terra. Porque ele vai vir, e essa vinda dele, nós já aprendemos isso, ela é em duas etapas. Num momento ele vem para os seus, nos ares. Na verdade, ele nem vem, é a igreja que vai. E num outro momento, 7 anos depois, ele volta com a igreja que foi. E aí todas as tribos da terra o verão e lamentarão. Muito bem, queridos. O que João vai descrever para nós a partir do versículo 9, que eu vou resumir aqui, é que essa revelação, ela aconteceu num dia de domingo. Ele estava na ilha chamada Pátimos, que é a Ilha das Cobras. Era uma sentença de morte, ninguém saía vivo de lá, foi abandonado lá. João já tinha uma idade avançada. Ele escreveu o Apocalipse aproximadamente no ano 96, então ele não era nem um jovem. Jesus já tinha morrido e ressuscitado há mais de 50 anos. Então, preste atenção. Como é que Deus revela o invisível com detalhes, como se estivesse falando de coisas que as pessoas veem. Então João viu Jesus, viveu com ele, comeu com ele, andou com ele, desde o início do seu ministério, desde a água em vinho. Viu ele na cruz, sangrando, morrendo. Viu o túmulo vazio. João foi um que entrou lá com Pedro. E foi ele que creu primeiro. Sabe quando João creu? Quando ele viu que não tinha corpo e os lençóis que se coloca sobre o corpo estavam intactos. Detalhista. João entra no túmulo, que está aberto, porque o anjo abriu. E ele estava lá quando colocou Jesus com os lençóis em cima. E agora ele viu que os lençóis estão intactos e não tem corpo embaixo. Ele disse, verdadeiramente ressuscitou. É o Filho de Deus. João viu ele na cruz, depois que ele ressuscitou, João viu ele ficou 40 dias andando com os discípulos, comeu, bebeu, instruiu, andou. E subiu, se despediu dele, subindo ao céu lentamente, mais de 500 irmãos vendo, testemunhando que Jesus estava se despedindo da vida aqui na terra. E esse João que viu tudo isso, ele agora num dia de domingo, ele está na ilha de Pátimos, ele falou, estou aqui por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Porque ele era fiel a Deus e testemunhava Jesus, foi que ele foi levado para a ilha de Pátimos para morrer lá. Falou, eu estava na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra, eu escutei atrás de mim uma voz de trombeta. Então, voz de trombeta é voz gritada, voz estridente. Que não deve ser a voz de Jesus, deve ser a voz de um anjo. Porque ele vai falar que a voz de Jesus daqui a pouquinho é como o som de muitas águas. Como o estrondo das muitas águas. Ele diz, eu escutei quando alguém disse, o que você vê, escreve. Eu me virei para ver quem falava comigo, e eu vi 7 castiçal. 7 candeeiros. Quem aqui sabe o que eu estou dizendo? Diga amém. Aqueles candeeiros de Israel, de 7 pontas, que coloca 7 luzes ou 7 velas. Eu vi 7, algumas traduções falam castiçal, algumas candeeiro, é a mesma coisa. Que serve para colocar a lâmpada da época. Uma vela, ou uma lamparina, ou um pavio, que vai ser aceso e vai iluminar. Eu vi 7 candeeiros, e tinha o Filho do Homem, a expressão usada por todos os evangelistas para Jesus, principalmente por Lucas. Eu vi que o Filho do Homem andava no meio dos 7 candeeiros. E aí ele vai descrevendo o que ele está vendo. Ele tinha vestes talares, ou seja, até os pés, longas até os pés. Ele tinha um cinto de ouro
cingindo na altura do peito, ele vai dando detalhes. Era uma cinta de ouro, a cabeça e os cabelos brancos como a neve ou como a alva lã, versículo de número 14. Ainda no 14 ele falou, ele tinha os olhos como chama de fogo, os pés dele brilhavam como bronze polido, a sua voz, aqui é a voz de Jesus, não a voz que falou com ele, de trombeta. A sua voz é como o som de muitas águas, da sua boca uma espada afiada, e do seu rosto, o rosto brilhava como o sol na sua força. Então vamos entender aqui para nós no Brasil, o sol dá ao meio-dia. Olha para o sol ao meio-dia, assim era o rosto de Jesus. E ele vai dizer no versículo 17, quando eu vi, eu caí como morto. Entende por que Jesus não pode aparecer para nós hoje? Porque ele enviou o seu Espírito e que nós adoramos ele pela fé. Porque senão cada vez que nós entrássemos na presença dele, que ele aparecesse, nós cairíamos como morto. E teríamos que ser reanimados. Daniel recebeu a visita de um anjo que veio com a resposta de Deus e ele caiu e ficou fraco e enfermo por dias. O anjo teve que restaurá-lo. Ele falou, foi por causa da presença do ser espiritual. A presença dele derrubou Daniel. E não foi essas quedas que vocês conhecem de igrejas aí, não. Ele caiu e ficou dias. Um anjo. Ele teve que ser restaurado, porque o anjo foi falar com ele da resposta daquilo que ele estava pedindo para Deus. Então Jesus colocou a mão direita sobre ele, no versículo 17 ainda, e falou, não precisa ter medo. Eu sou o que vive, sempre viveu, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. E já revelou para João o grande mistério, que era ele andando no meio dos 7 candeeiros, e porque ele tinha 7 estrelas na sua mão. Então, para ninguém ficar pensando o que significa, o próprio Jesus revela no versículo 20, você está lendo aí, ó. Os 7 candeeiros que você viu, o mistério é as igrejas, as 7 igrejas. Essas igrejas são representativas e elas representam a igreja em todo o tempo. Jesus está dizendo, eu ando no meio das igrejas. Eu ando no meio das igrejas. E as 7 estrelas que você viu na minha mão são os 7 anjos das 7 igrejas. Termo usado para designar os pastores da igreja. E ele está dizendo, eu tenho os pastores na minha mão e ando no meio das igrejas. Quando você lê uma descrição de Jesus dessa daqui, é esse o Jesus que você pensa nele quando você fala, eu creio em Jesus? Glorificado, poderoso, soberano, reinando sobre todas as coisas? Ou a imagem que te vem à mente, ela é pagã, é do Cristo comercial, é do Cristo do cinema, é do Cristo da religião? Aquele um que ainda a gente morre de dó dele. Que a gente fala com ele, mas tadinho. Olha a visão que João está tendo de Jesus. Faz 60 anos que ele não vê Jesus. E aqui Jesus mostra para ele como ele está, num corpo glorificado. E ele disse, João, eu estou mandando você escrever isso para você revelar para os meus servos. Eu quero que eles fiquem sabendo disso. É uma revelação. Nunca saberíamos. É a revelação de Jesus que Deus deu ao anjo, que deu a João, para revelar aos servos de Jesus. O mundo não tem acesso. O mundo, quando é mundo, mesmo que você fale isso para eles, eles vão entender a língua, porque nós falamos a mesma língua, mas não entenderão a mensagem. Ela não vai arder no coração deles, ela não vai atingir a profundidade da alma.
Por quê? Porque eles são mundo, e só pelo Espírito Santo de Deus pode se perceber isso. Então, quando João tem essa visão, ele tem essa percepção de Jesus glorificado. Esse Jesus que disse que, do ponto de vista dele, bem-aventurados são os que leem, os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro. Ele não disse que bem-aventurados são os que têm sucesso em outra área. Ele disse que ele está dando a revelação da parte dele, né? Ele é o remetente, ele é o primogênito dos mortos, que ele nos ama. Essa revelação deve nos alegrar, ele nos ama e cancelou os nossos pecados perante Deus. Ele está dizendo que nos constituiu reino e também sacerdotes de Deus para sempre. Portanto, essas informações me levam a checar se eu estou vivo dentro do reino e se eu estou exercendo o meu sacerdócio. Sabia que o reino de Jesus é um reino de sacerdotes? Quem sabia disso, diga amém. Todo mundo entende que o sacerdote é aquele camarada que é o padre, é o pastor, é o mestre, é o guru, é o líder, é o vidente, que ele orienta todo mundo. No reino de Jesus, todo mundo é sacerdote. É um reino sacerdotal. Está revelado. Sabe o que o sacerdote faz? Ele tem acesso. Ele intercede por alguém, ele intercede por ele. O sacerdote é alguém que tem acesso a Deus, que não precisa de ninguém levá-lo lá. Ele tem acesso. Se não estamos exercendo o nosso sacerdócio, é porque você não quer, mas se você é de Jesus, você é sacerdote. Você tem acesso. Pelo vivo e novo caminho que é o sangue de Jesus. Você tem direito, pelos méritos de Cristo, de falar com Deus, de entrar na presença de Deus. E Deus te aceita em Jesus. E em Jesus você está lavado, remido, perdoado, aceito nos planos de Deus para sempre. Eu acho tudo isso maravilhoso. E ele diz, eu ando no meio da igreja, portanto ele assiste o nosso culto. Esse Cristo glorificado. Talvez você pensou que o Cristo é aquele lá do Antigo Testamento, do comecinho do Novo Testamento, fraquinho, e agora o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é uma coisa assim meio abstrata. Não, Jesus está falando para falar para nós, olha, eu ando no meio dos 7 castiçais. Quem que é os 7 castiçais? É a igreja. Mas nós aprendemos que a igreja que eu vou e a igreja que eu sou diferentes. Por isso que quando ele vai falar de tirar o teu lugar do teu castiçal, ele fala ao indivíduo. Ele não fala que ele vai tirar você da igreja comunitária. Ele vai falar assim, olha, se você não se arrepender e voltar e praticar o primeiro amor, eu virei a ti, se você, teu, a ti, tudo no singular. Tem nada a ver com os irmãos que estão do meu lado. Tem nada a ver com a igreja que eu vou. Comigo, com você. Se você ler em Apocalipse 2 e 1, ele está dizendo ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja de Éfeso, escreve. Olha quem está escrevendo. O versículo continua. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Identificadíssimo. Jesus glorificado, dizendo, eu ando no meio das igrejas, eu ando, e eu tenho nas minhas mãos os pastores dele. E ele começa a dizer na carta, eu conheço as tuas obras. Você que tem obras, que talvez nunca foi reconhecido,
Fique sabendo que Deus conhece. Eu conheço o teu labor, trabalho, você já prestou um trabalho para Deus, Ele sabe disso, Ele conhece a tua perseverança, Ele sabe que você não gosta de gente enrolada, você não pode suportar os maus. Você pôs à prova aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Ou seja, você é alguém que não gosta de coisa enrolada, de falso profeta, de falso evangelho. Ele está dizendo, eu sei tudo isso. Eu sei que você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome e não se deixou esmorecer. Olha como a gente desconhece que Jesus sabe tudo isso. Todas as vezes que você foi provado, mas por causa do nome de Jesus você ficou firme e você não esmoreceu. Ele falou, estou sabendo disso. Fala para o anjo, fala para a igreja que tudo isso está diante de mim. Eu ando no meio das igrejas. Eu ando. Conheço a tua perseverança, conheço o teu trabalho, conheço o teu labor. Aqueles camaradas que se diziam de Deus e você percebeu que eles não eram, você colocou à prova e os achaste mentirosos. Ótimo. Estou sabendo. E ele continua dizendo, no versículo 6, pulei o 4 e 5 que eu li. Você tem ainda a seu favor, 2 e 6, que você odeia as obras dos nicolaítas. E disse Jesus glorificado, eu também odeio. Obra dos nicolaítas, modernamente, sem sombra de dúvida, é as obras daqueles que comercializam a fé, aqueles que dão golpes em nome de Deus. Os vendedores, os atravessadores, os animadores de auditórios, profissionais. Aqueles que nunca quiseram o crescimento espiritual das pessoas. Eles pensavam só no crescimento deles. Denominacional, pessoal, ministerial. Mas que nunca tiveram interesse no crescimento das pessoas. Que elas crescessem para Deus e em Deus. Que elas chegassem a esse ponto de entender que o amor de Deus, se ele não for correspondido, você vai perecer, e se você vai perecer, tudo que você ama deixará de existir, porque tudo que você chama de meu, é preciso que você esteja existindo. Simples. Ele falou, você que não gosta das obras dos nicolaítas, isso é ponto para você, tens a teu favor. Eu também não gosto. Não disse que ia acabar com eles, não disse que ia matá-los, falou, eu também odeio eles. Nas outras cartas ele vai dizer que os nicolaítas estão no mesmo nível daqueles que seguem a doutrina de Jezabel e a doutrina de Balaão. Porque Jezabel, ela foi considerada uma grande prostituta, não somente no sentido carnal, mas também espiritual, que levou o povo de Deus a pecar. E Balaão foi alguém que ensinou colocar tropeços na frente do povo de Deus para pecar, para que Deus os punisse. E nicolaítas, doutrina de Balaão e doutrina de Jezabel aparecem nas cartas às igrejas, no mesmo nível. Deus dizendo, eu abomino, eu odeio, e eles vão pagar por isso. É em juízo. Eu diria assim, olha, estamos salvos. Labor, trabalho, perseverança. Odiamos nicolaítas, não gostamos de nada falso, não comemos nada requentado, enlatado, queremos o evangelho do céu, estamos salvos. Aí ele diz assim, olha, mas eu estou contra você. Se Deus está contra alguém, ai dessa pessoa. O que será que ele fez de errado? Deve ser algo. Não, estou contra você que esqueceu do seu primeiro amor. Você já me amou melhor. Você sabe amar mais do que isso. Se tem uma coisa que o ser humano sabe, nós temos dificuldade para definir o amor.
Aí sim. Todo mundo fala que o amor é um monte de coisa. O dicionário vai dizer que amor é um sentimento de absoluta dedicação de alguém a alguém ou alguma coisa. Nós sabemos que o amor não vê sacrifício, nós sabemos que o amor não vê preço, nós sabemos que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor vence, o amor, o amor, o amor. Mas aqui ele está falando assim, olha, eu estou falando do amor a mim. Jesus está dizendo, eu sou a prova de que Deus amou vocês. Eu sou a prova que ninguém pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada que existe no mundo, visível e invisível, em soberanias, tronos, potestades, a Bíblia diz nada, Romanos 8, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, da parte de Deus, nós não corremos o menor risco de deixar de ser amado. Ninguém pode interferir. Tem um problema aqui, é o teu, a ti, contra ti. Você, eu, pessoalmente, esquecemos de checar o nosso amor. Nosso labor estava ótimo. A nossa perseverança estava ótima. A nossa atividade, o nosso ativismo estava ótimo. Atentos a tudo que é falso, servindo a Deus, escolhendo o melhor. Porém, esquecemos da essência da vida, por onde a vida acontece. Por que que o mundo existe? Porque Deus amou. Quando o homem pecou, que ele tinha que ser destruído, por que que ele não foi destruído? Porque o inexplicável amor de Deus, em vez de puni-lo, amou. Como Deus é insondável, o seu amor também é inexplicável. E quem Deus amou? Todo mundo. Quem Ele perdoou? Todo mundo. As pessoas mais odientas e odiadas e nojentas da terra, que nós gostaríamos de matar, Deus amou. As pessoas que nós entendemos na nossa justiça, que são dignas de morte, Deus entendeu que se fosse para matar, Ele teria que matar todo mundo. Perante Ele, todo mundo era digno de morte. E para não matar todo mundo, então Ele amou todo mundo, até esses que a gente acha que Ele não deveria amar, Ele amou também. Aí, Ele falou assim, então você lembra-te onde caíste? Profundo isso daqui, queridos. É preciso você entender o que Deus está te oferecendo, a grandeza do amor, a grandeza da revelação, a grandeza do plano, do sonho, e dizendo, olha, você está sendo enganado por besteira. Quando você deixou de amar a Deus, você começou a amar alguma outra coisa no lugar. Você consegue lembrar do que é? Você consegue lembrar o que foi que você começou a amar? Foi a carne? Foi o ego? Foi o mundo? Foi os prazeres? O que é que por um momento te seduziu? E olha esse Cristo glorificado que se revela, dizendo, olha, do ponto de vista de Deus, você é um felizardo, você é um bem-aventurado. Você que lê, ouve e guarda. Teus pecados foram cancelados. Quem está falando é o soberano de toda a terra, é o primogênito dos mortos, é aquele que por seu sangue, é esse que João viu, e quando o viu, mesmo em espírito, João falou, no domingo, eu me vi em espírito, ele não viu com esses olhos carnais. Mas mesmo quando eu vi, eu caí como morto. Esse Jesus está dizendo, por que você deixou de me amar? Por que você abandonou? Então, para a gente encerrar e entendermos a grandeza dessa revelação, ele está dizendo, busca na sua memória, vê se você consegue lembrar onde foi que começou isso daí. Onde alguma coisa ocupou o lugar de Deus e de repente... Porque nós sabemos, vamos ser francos. Quem está me entendendo? Diga amém.
Nós sabemos quando nós amamos de coração e quando a gente ama de boca. Se nós queremos ser enganados, um dia nós vamos lamentar sobre ele. Nós sabemos quando a gente está no bolo, glória a Deus, aleluia, mas você sabe, todos nós amamos. Você tem a experiência de ser amado e de ter amado alguém na vida. Mesmo que você não reconheça, vamos imaginar que tivesse alguém aqui que fala, eu não acredito que Deus me amou. A prova que Deus te amou é que você conseguiu amar alguém, porque se Deus não tivesse amado, ninguém amaria ninguém. Ele é a fonte de todo amor. O inferno é só ódio. Deus é a fonte que emana todo amor. Tanto é que a Bíblia define, Deus é amor. Se existe algum tipo de amor manifestado, materializado no mundo, seja ele familiar, de relacionamento, filantrópico, de qualquer sorte, que você possa dizer isso é amor, isso é porque você é amado por Deus, senão você não amaria. Então, se um dia você teve um mínimo sentimento de amor por alguém ou por alguma coisa, isso é uma evidência que você é capaz de amar. Porque até os piores amam. Alguma coisa eles amam. Até os piores. Isso é uma evidência que nós fomos amados. E a pergunta de Jesus é, eu estou contra você. No reino de Deus, não tem um outro aferidor que Deus usa para levar as pessoas para o reino dos céus. São pessoas que ele amou e que corresponderam. Tanto é que em João diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Portanto, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não falou que aqueles que não receberam se tornaram filhos de Deus, não. Perderam a oportunidade de ser filhos de Deus, porque não corresponderam a este amor. Por que não corresponderam? Por causa da religião deles. A religião deles, que tinha como missão ligá-los a Deus, religá-los, religião, levou eles para muito longe de Deus. Eu percebo um apelo lindo, profundo e franco. Olha, você consegue se lembrar onde você caiu? Se a resposta é sim, é claro que a gente se lembra. Então volta lá, ele falou. E se arrepende. Dá meia volta. Renuncia a essa queda de amor. Decida amar. É uma decisão. Então lembra-te onde caíste, e aí você se arrepende e volta e pratica as primeiras obras. Se não, acho que todo mundo já ouviu quando criança algum pai falando isso. Se não, quem está me entendendo, diga amém. Você vai fazer isso, isso, isso. Você não vai fazer isso, isso, isso. Se não, isso eram os pais. Agora você imagine Deus dizendo assim, olha, se você não se arrepender, se você não voltar, e se você não voltar a amar a Deus como você sabe amar, eu virei a ti. Ao indivíduo de novo. Por que o indivíduo? Porque ele não anda no meio das igrejas, ele anda no meio das igrejas. Mas a partir de Atos 2, a igreja somos nós. Então quando ele fala com a igreja, o próprio Jesus interpretou dizendo, olha, os castiçais que você viu são as igrejas. Eu ando no meio delas. O último versículo vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Mas Jesus não tem igrejas, Jesus tem igreja. Onde a igreja dele está? Nas igrejas. O Espírito fala nas igrejas. Com quem que ele está falando? Com a igreja dele. Por isso, o castiçal que ele vai tirar do seu lugar, ele não fala que é um coletivo, ele fala, a ti virei e tirarei do seu lugar teu castiçal. Ele está dizendo, vou tirar você da igreja, você vai apagar para Deus. Você pode continuar brilhando para a religião,
Você pode continuar brilhando para o mundo, você pode continuar brilhando para os seus, só que para Deus você vai apagar. Por que você vai apagar? Porque o teu amor está caindo. Tirarei do teu lugar o teu castiçal. Ele se identificou quem está falando. Aqui quem está dizendo é aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço todas as suas obras, conheço todo o seu labor. Deus te amou, teus pecados estão perdoados, tudo isso é seu. É uma coisa que está tirando tudo isso de você. Seu amor para com Deus. Seu amor para com Jesus. Se nós quisermos brincar de religião, sabe o que a gente fala? Que nós estamos salvos, os outros estão perdidos. Nós aqui gostamos da palavra verdadeira, então todos nós aqui estamos salvos. É o que todas dizem. Não é o que o Evangelho diz. O Evangelho está dizendo assim, olha, o assunto é seríssimo, a perda é grandiosa, o compromisso é muito grande, é um relacionamento de pessoas com Deus, e Deus é grande em perdoar, mas também é grande em justiça. E por enquanto Ele está manifestando ao mundo o seu amor. Você não quer corresponder com Ele nesse tempo em que Ele manifesta o seu amor? Vai chegar o tempo em que todas as tribos vão lamentar, porque Ele vai manifestar o seu juízo. O seu poder, as suas riquezas serão conhecidas. Então, irmãos, nós precisamos checar mais do que qualquer outra coisa que a gente checa todos os dias. É se o nosso amor por Deus está vivo. E se nós quisermos ser francos, temos que ser, porque Deus tudo sabe. Todas as coisas que a gente pensa que Deus não está vendo, a gente está escondendo da gente mesmo. Aquelas coisas que no mundo se vive uma falsidade tremenda, isso funciona no mundo, entre os homens. Porque os homens não conseguem ver além dos olhos. Os homens não conseguem saber além do que ouvem. Então, para mim saber de alguma coisa, eu preciso ouvir ou ver, ou tocar. Além disso, eu não sei nada. Mas Deus sabe todas as coisas, e não somente as coisas, mas as suas motivações, as suas reais intenções. Portanto, Ele está dizendo, eu sei tudo sobre você. Sei exatamente quem você é, sei tudo a seu respeito, sei o que você tem de bom. Não precisa falar para Deus, teu servo é isso, teu servo é aquilo. Ele falou, a única coisa que está pesando, que você pode perder tudo que Deus preparou para você, inclusive se alimentar da água da vida, é que você não está conseguindo vencer. O que eu não estou conseguindo vencer? O seu amor esfriar. Fomos acometidos de uma doença chamada frieza espiritual para com Deus. Isso é uma epidemia fora de controle no mundo. Quem me entendeu, diga amém. Fácil de detectar. Dá uma olhada para o mundo e percebe como é que o mundo está frio para com Deus. Distante, incrédulos. O mundo está quente para outras coisas. Para o pecado, para o progresso. O mundo está aceso, está inteiro, está conectado. Mas quando o assunto é Deus, Evangelho, Jesus, vida eterna, ressurreição, há uma frieza, é uma epidemia generalizada quase que em todas as idades. De pré-adolescente à quinta idade. Se é que existe. A velhice. Há uma indisposição, há uma frieza. Sabe o que é isso? As pessoas vão falar um monte de coisa. Sabe o que Jesus está dizendo que é? É falta de amor. Porque quando a gente ama, a gente passa por cima de barreiras. Você já deve ter testemunho pessoal de coisas que você fez e só fez porque amou. Se você não amasse, você não faria. E quando você ama, você não vê custo, você não vê sacrifício, você não vê barreira, você não vê nada. Então Jesus está dizendo, olha, é amor, é essa frieza, essa epidemia
que cresce assustadoramente no mundo, levando as pessoas a perderem tudo que Deus preparou para elas em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do mundo, nós vivemos neste mundo. Isso pega, isso contagia, as pessoas tentam arrastar. Jesus avisou várias vezes que o tempo do fim seria um tempo de proliferação do falso, do frio, diz que o amor de muitos esfriaria. Muitos apostatariam da fé. Jesus disse, vai ser um tempo de amor esfriando, de desistência da fé, e isso, se possível, vai atingir escolhidos. Somos avisados, queridos. Porque se amanhã a trombeta tocar e se o reino dos céus fechar a porta aqui na terra, nós não podemos falar, eu achei que, eu pensei que. Não. Eu tenho que cuidar do meu amor, é o indivíduo. A ti, teu primeiro amor, virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então é uma palavra que, se por um lado ela nos adverte, por outro ela nos enriquece. Porque tem a ver conosco no nosso relacionamento com Deus, o meu amor para com Deus, o seu amor para com Deus. Nós precisamos checar isso o tempo todo. Esse amor não pode ser decadente, esse amor não pode ser de lábios, esse amor não pode ser de achei. Não, nós precisamos entender que este amor me mantém vivo em Deus, e a partir do momento que eu tenho a vida eterna, aí eu posso chamar de meu Deus, minha igreja, minha fé, meus sonhos, minhas promessas, a vida eterna, tudo que Deus me dá que eu posso chamar de meu, é a partir do momento que eu estou conectado em Deus, o Senhor da vida, e neste amor de alguém que me amou e que me ensinou a amá-lo, ele está dizendo, você precisa fazer isso. Você já deve conhecer pessoas que morreram na igreja. Morreram até na igreja dos homens, imagina na de Deus. Apagaram. Nós nos culpamos, o pastor se culpa. Os irmãos se culpam, aquele irmão desviou, aquela pessoa, ela tinha uma fé, agora ela negou a fé. O texto está dizendo, foi questão de amor. Eles não tinham amor suficiente para vencer. Fim da carta é, e ao vencedor. O que é vencer o quê? Vencer todo e qualquer obstáculo que te impede de continuar amando a Deus. O mundo é um grande obstáculo. A vida moderna é um grande obstáculo. Esse mal crescente espiritual é um gigantesco obstáculo. Nós precisamos vencê-lo. Eu sei que a sala de qualquer um hoje é mais atrativa do que qualquer outra coisa. Como é que você vai trocar o seu sofá, seu ar-condicionado, a sua TV, a sua internet, o seu conforto, por um culto a Deus, onde nós vamos sentar numa cadeira dura e cantar louvor e ouvir o pastor pregando o evangelho? Por amor. Só o amor explica isso. O amor vê coisa que quem não ama não vê. O amor vê valores que quem não ama não vê. E são milhares de pessoas sendo arrastadas por falta de amor. Perderam o amor por Deus. O que elas não sabem, o quanto elas perderão que Deus já tinha para elas. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo Deus fez em amor para aqueles que o amam. É um amor correspondido. Deus deixou claro que Ele não quer ninguém com Ele que não seja por amor. Foi esse o meio, o método que Deus escolheu para nos salvar e nos levar para Ele. Portanto, não existe uma outra coisa, a igreja, labor, tudo isso tem o seu valor.
nós receberemos até por um copo de água fria dado a alguém em amor. Por que eu vou receber por um copo de água fria? Nem queria receber. Não, você fez em amor, vai receber sim. Porque tudo em amor é retribuído. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sairmos daqui hoje e nunca mais esquecermos que enquanto a gente viver na face da terra, eu não posso descuidar do meu amor a Deus. O resto vem a reboque. Ah, mas eu vou amar a Deus e os outros. Quem ama a Deus não corre o menor risco de deixar de amar os outros. Não corre o menor risco. Quando Maria quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, que criticaram ela, ah, por que essa mulher fez isso? Jesus defendeu, deixa ela. Quem ama Jesus dessa forma não vai esquecer dos pobres, não. Quem ama Jesus dessa forma vai amar até inimigos. Que é esse o amor dele que vem para nós. Agora, se a gente não conseguir amar a Deus, a quem a gente não vê pelo Espírito, quando a gente diz que ama alguém, alguma coisa, a gente só está verbalizando. Nós perdemos o sentido do amor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.